Olá! No vídeo de hoje nós vamos analisar as mudanças que foram feitas no marco legal do saneamento do ano passado. Esse marco ele já tem aproximadamente 14 meses em vigência e há importantes alterações que nós vamos analisar. Não todas elas, nós não vamos esgotar o assunto, mas aqui vamos apresentar, quem sabe, as principais mudanças introduzidas por essa importante lei que abriu o mercado de saneamento especialmente para as empresas privadas, o que não acontecia antes do mesmo. Você está no canal Hidros Meio Ambiente, eu sou o Ricardo, fica comigo até o final do vídeo e você verá essas importantes alterações que foram introduzidas por esse marco legal do saneamento. Vou analisar brevemente o novo marco legal do saneamento básico, que é a Lei número 14.026, de 15 de julho de 2020. Portanto, esta lei tem mais de um ano, já completou o seu primeiro ano de promulgação. O objetivo principal dessa nova lei é a universalização e também a qualificação da prestação de serviços no setor de saneamento básico no nosso país, no Brasil, considerando especialmente o acesso à água e ao tratamento de esgoto. A meta é garantir que 99% da população brasileira tenha acesso tanto à água potável como também ao tratamento e à coleta de esgoto, sendo 90% neste índice, e ambos até 2033. É bom nós frisarmos que para cada R$1 investido em saneamento, são economizados R$4 em gastos com saúde, segundo um dado da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Hoje, na maior parte do Brasil, quem cuida da rede de água e esgoto é o próprio Estado brasileiro, sendo que apenas 6% das cidades são atendidas pelo setor privado, segundo um dado estatístico. E de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, o SINIS, mais de 100 milhões de brasileiros não têm ainda, em 2021, acesso ao sistema de esgoto e quase 35 milhões não têm acesso à água tratada. Resultado de falta de incentivos e de políticas inadequadas na área de saneamento básico, em especial nos últimos 20 ou 30 anos da República Brasileira. Essa nova lei vai atualizar o marco legal existente do saneamento básico, ou seja, nós temos um marco legal que está sendo atualizado. E ele altera, então, as seguintes leis. São 7 leis no seu total. Nós vamos falar de uma por uma o que é cada lei, o que respeita cada lei. Primeiramente, a Lei 9984, de 17/7/2000, que regula a atribuição de competência para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico para instituir normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico. A segunda lei alterada é a Lei número 10.768, de 19/11/2003, que reza sobre a alteração do nome e atribuições do cargo de especialista em recursos hídricos. A terceira lei é a 11.107, de 6/4/2005, que regula a vedação da prestação por contrato de programa dos serviços públicos, de que trata o artigo 175 da Constituição Federal Brasileira. A quarta lei é a Lei número 11.445, ou a chamada Lei do Saneamento, quando foi lançada em 5 de janeiro de 2007, e ela visa, então, aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no país. A quinta lei é a 12.305, de 2/8/2010, para tratar dos prazos para disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, especialmente os resíduos sólidos. A sexta é a Lei número 13.089, de 12/1/2015, chamada de Estatuto da Metrópole, para estender o seu âmbito, o âmbito dessa lei, para a sua aplicação nas microrregiões. O que são as microrregiões? De acordo com a Constituição Federal de 88, é um agrupamento de municípios limítrofes, ou seja, municípios que fazem limites entre si.
E, finalmente, a Lei número 13.529, de 4 de dezembro de 2017, ou seja, a mais recente, para autorizar a União Federal a participar de fundo com a finalidade exclusiva de financiar serviços técnicos especializados, como são aqueles que a empresa da qual nós temos este canal, a Hidro Saneamento e Meio Ambiente Limitada, está também prestando este tipo de serviço, serviço técnico especializado, ou seja, consultoria e projetos na área de saneamento e meio ambiente. Vamos analisar de uma forma agora mais detalhada as principais mudanças, que são 6 mudanças, e que nós passamos então a analisar a seguir. A primeira delas é a obrigatoriedade dos processos de licitação. A nova lei extingue os contratos firmados sem licitação entre municípios e empresas estaduais de saneamento. Ela extingue os contratos firmados sem licitação entre municípios e empresas estaduais de saneamento, tornando então obrigatória a abertura de licitação para a concorrência às vagas de prestadores de serviços públicos e também privados. Os contratos que estão em vigor, ou que estavam em vigor à época da promulgação da nova lei, serão mantidos ou foram mantidos, porém, os que não possuírem metas de universalização teriam até março do ano que vem, 2022, para as incluírem. O segundo item trata da iniciativa privada podendo participar ativamente na prestação do serviço de saneamento, conforme nós vimos na primeira mudança. A nova lei, então, permite que as empresas privadas entrem nos processos de licitação para a prestação de serviços de saneamento, não impedindo, porém, que as companhias estaduais concorram pela prestação de serviço, porém elas agora disputam em pé de igualdade o processo de licitação com a iniciativa privada. O terceiro item é a cobrança sobre os serviços de limpeza urbana. As cidades podem, então, cobrar tarifas e taxas sobre os serviços, por exemplo, de poda de árvores, de varrição de ruas, de limpeza de bocas de lobo, de abastecimento de água, de esgotamento sanitário e também de manejo de resíduos sólidos. Na hipótese da prestação de serviços sob regime de concessão, as tarifas e preços públicos serão arrecadados pelo prestador diretamente do usuário. O quarto item é a pretensão de extinção de lixões por todo o território nacional, algo que já foi tentado exaustivamente nos anos anteriores, e com o primeiro conjunto de leis, um marco legal até então existente, mas nunca se conseguiu erradicar os lixões. A nova legislação, ela também estendeu o prazo para que os municípios extinguissem os lixões a céu aberto. Veremos então com o passar do tempo se isso vai acontecer. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou a PNRS, que foi validada em 2010, a data limite era até 2018, ou seja, essa data já expirou para as capitais e 2021 para os municípios menores, ou seja, no ano em que nós estamos vivendo. Com a nova lei, as capitais tiveram este prazo estendido para 2021, ou seja, este ano, e os municípios com menos de 50 mil habitantes terão até 2024 para cumprir a norma. Por isso eu digo, então, veremos com o tempo se isso será cumprido. Ainda, a solução para o problema seria um investimento, solução para o problema de extinção dos lixões, seria um investimento em modelos mais sustentáveis como a coleta seletiva. Eu não vou dizer aqui que aterro sanitário seja a solução ou uma solução mais sustentável, porque ela não é. Ambientalmente falando, nós temos o aterro sanitário como uma das piores soluções. Porém, ela é menos ruim, menos nociva, menos deletéria do que os lixões. Lixões a céu aberto sem nenhum controle, exercendo contaminação sobre o solo, sobre a água, sobre o ar, um problema social grave e assim por diante. E outros problemas mais. Então, a destinação dos resíduos ela poderá ser solucionada com a construção
em média de 500 aterros sanitários regionais, com um investimento de 2,6 bilhões de reais para cidades que ainda não possuem aterros. A meta de acabar com os lixões, que já estava presente na Política Nacional de Resíduos Sólidos, era dificultada, segundo os municípios, pelo subsídio do custo com os aterros, porque além de ser uma solução ambientalmente ruim, não é uma solução ambientalmente adequada, o aterro sanitário tem um altíssimo custo. Porém, com essa nova lei, os municípios brasileiros serão obrigados a implementar uma forma de arrecadação específica para custear os serviços de limpeza urbana, solucionando então a problemática do custeio. Ou seja, na verdade eles serão obrigados, mas eles terão essa autorização do Poder Federal para custear os serviços de limpeza urbana através de uma implementação de alguma forma de arrecadação. Ou seja, não é algo ruim, é algo bom, porque o governo está autorizando a criar um novo imposto, talvez para a arrecadação específica para custear esses aterros. O quinto ponto é que a Agência Nacional de Águas passa a regular o setor inteiramente, o setor de saneamento básico, não como era antes. Ou seja, a ANA passa a editar normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, cabendo ao mesmo tempo ao Ministério da Economia destacar servidores de órgãos e de entidades da administração pública federal para servirem na ANA. O órgão então passou a ser responsável por algumas tarefas que eu vou descrever em resumo, porque são muitas outras, são muitas mais, mas aqui estou descrevendo em resumo as funções. Primeira delas, avaliar as melhores práticas regulatórias ou reguladoras do setor. Segundo, realizar consultas e audiências públicas relacionadas ao assunto saneamento básico em toda a federação. Terceiro, reunir grupos de trabalho com a participação das entidades reguladoras, entidades fiscalizadoras e entidades representativas municipais. Quarto, estabelecer e fiscalizar o cumprimento de regras de uso da água. E por fim, 5, criar normas que promovam a prestação adequada dos serviços de abastecimento de água e esgoto no país. Como disse, isto é apenas um resumo dessas 5 funções. Foi criado em 21/7/2020, portanto também há mais de um ano, por decreto, um comitê chamado Comitê Interministerial de Saneamento Básico, que por sua vez é presidido pelo MDR, o Ministério do Desenvolvimento Regional, para o quê? Para melhorar a articulação entre os órgãos federais atuantes na área, sendo seu objetivo de assegurar a implementação da política federal de saneamento básico e servindo ainda como elemento central na atuação do governo federal para a gestão das políticas públicas e também para a aplicação dos recursos financeiros voltados ao setor de saneamento básico em geral. Por fim, item 6, os pequenos municípios poderão contratar o serviço de água e esgoto em bloco, ou seja, com o objetivo de atender cidades menores e também que possuem menos recursos, os estados poderão compor um bloco com municípios pequenos, que não precisam ser vizinhos necessariamente, para então fazerem a contratação do serviço em bloco, ou seja, de forma coletiva. Suponhamos 5 ou 6 municípios de uma determinada microrregião. Dessa forma, os blocos poderão implementar planos municipais e regionais também de saneamento básico, além de terem a vantagem de contar com o apoio técnico e financeiro do governo federal. Aqui nós vemos as referências, que são todas encontradas nestes sites da internet, especialmente sites do governo federal, e que então remetem a esta análise que fizemos sobre o novo marco legal do saneamento básico promulgado há pouco mais de um ano pelo governo federal. E eu convido então você a permanecer conosco no canal. Agradeço a sua participação neste vídeo, acompanhar este vídeo conosco,
Peço que você também curta, que você compartilhe esses vídeos, que você se inscreva, é muito importante a sua inscrição para o nosso canal. Agradeço mais uma vez a sua participação e convido-o para o próximo vídeo. Até lá!